Passei 6 anos e 6 meses em uma empresa e a gente sempre espera o melhor. E sempre tem aquilo, né? Aquelas promessas, aquela conversa, plano de carreira, essas coisas. É bem interessante, né? Você já fica já motivado quando entra numa empresa assim que pensa na carreira do funcionário. Bom, eu vou contar um pouco da minha experiência que tive com essa última empresa que eu trabalhei. Durante esse período eu sempre quis aprender algo diferente, algo novo. Por se tratar de uma multinacional, e simplesmente parou a atividade aqui no Brasil. E com isso houve o fechamento dela, né? Onde teve o desligamento de mais de 1.000 funcionários e ainda está continuando o desligamento aos poucos. Eu vou contar um pouco da minha frustração, né? Um pouco também da minha experiência e das lições que a gente tem que tirar dentre todas as situações. Bom, eu não estou aqui para falar mal da empresa, simplesmente eu sou grato por toda a oportunidade que eu tenho. Mas algumas coisas que eu tenho que tirar de lição é que a gente se esforça bastante, né, para aprender, e o mínimo que a gente espera é um retorno, né, que a gente espera é o reconhecimento, não em forma só de palavras, mas também de remuneração, que eu acredito que seja o mais importante. Da primeira lição aqui que eu tirei foi não me acomodar por conta de promessas. A gente tem que entender que promessas faz parte, né? Faz parte de toda organização, promessas. Mas a gente também não pode ser ingênuo de acreditar que aquilo ali vai chegar, que vai acontecer, porque também não pode acontecer. E aí? A frustração fica, você se desanima e acaba desanimando também os companheiros do lado. E isso não é legal. Não se acomode em ouvir promessas, porque a vida continua e você não pode parar esperando que aquilo ali irá se realizar. E o que me frustrou foi a longa espera, né? Chegava até certa data e faz, infelizmente não vai dar, mas final do ano, aí chega final do ano, e aquilo se estende para o outro ano e pronto. E aí passou vários anos e eu não tive o retorno que eu gostaria, né? Acredito que muitas pessoas também saíram nessa situação. Mas o que faz a gente se acomodar numa empresa? Acredito que uma das principais que a gente faz se acomodar numa empresa é o fato de você estar ali, é um ambiente bom, né, de trabalhar, amigos ali que faz o fardo ficar mais leve, e aí você acaba construindo ali uma ligação, né, um ciclo de amizade que você não quer se desfazer. Isso faz com que você acaba se acomodando aquilo ali, naquela organização, digamos assim. E isso pode ser um erro fatal que a gente comete, porque a gente deixa de viver coisas melhores porque a gente ficou preso ali, né, com medo de se desfazer as amizades. Só que quando é amizade de verdade, ela vai continuar até fora da empresa e assim vai ao longo dos anos. E a segunda lição que eu tirei foi: se valorize, né? Se valorize antes que seja tarde demais, porque no meu caso, né, eu passei bastante tempo ali naquela empresa e como se o tempo tivesse parado, tipo, eu não sabia notícia de outros lugares, né, como é que tá outras empresas, outras profissões que eu tenho também na carteira, que eu não procurei saber como é que tava, né, as contratações, e a gente acaba perdendo, né, perdendo várias oportunidades melhores, porque a gente se acomodou aquilo ali e está, né, querendo que as coisas se realizem da sua forma que você pensa que vai realizar, mas na verdade não acontece. Aí de novo aquela velha frustração que é o que acaba com a gente, acaba com todo ser humano, acredito. Então fica uma dica: se uma empresa não reconhece o seu esforço, você procure outro lugar que vai sim reconhecer todo o seu esforço e vai te remunerar melhor. Porque não adianta você ficar preso numa empresa que não vai te valorizar. Você só vai gastar o seu tempo, que tempo é uma das coisas mais preciosas que você tem, porque o tempo não se recupera. Quando o tempo passa, não tem como voltar. Então, não tem como eu corrigir os erros que eu cometi aqui, né, nessa empresa. Mas tem como eu entrar em outro lugar ou começar um negócio próprio e simplesmente esses erros eu não vou cometer, porque eu já cometi e eu vi o que acarretou ao longo desses anos. E uma outra lição é: tenha sempre um plano B. Nunca dependa 100% de uma empresa, porque simplesmente pode chegar
esse momento dela fechar e simplesmente você está aí, não saber o que fazer, né? Não saber para onde ir. Você com o plano B, você vai estar com a mente mais tranquila, você não vai ficar nervoso com aquela situação, porque você tem o plano B, você tem outras fontes de renda, você tem rendas que complementam tudo que gerando retorno. E isso é essencial. A gente não pode depender 100% de uma empresa, porque simplesmente pode chegar o dia dela fechar e você tá aí, sai com uma mão na frente e outra atrás e não sabe o que fazer, se desespera e comete vários erros no meio do caminho. Isso pode te prejudicar muito. E uma quarta lição aqui que eu tirei: empresas vêm e vão, e sua carreira é sua responsabilidade. Acredito que ao longo desses anos aqui da nossa vida, a gente se deparou com grandes empresas fechando, empresas sólidas fechando. Então, você tem que entender que sua carreira não tem que depender de empresas. O ideal é que você sempre se prepare para as mudanças, porque elas acontecerão. Você vai ter que sempre se atualizar para você ter uma concorrência justa no mercado de trabalho. Você tem que entender de fato que sua carreira é sua responsabilidade. E uma quinta lição, e não menos importante, que eu tirei foi: aprenda com as dificuldades, porque mesmo experiências ruins, você sempre pode tirar algo de bom de lá. Porque você tendo experiência ruim, você também pode tirar algo de bom de lá. Como eu tirei essas lições, para mim foi algo valioso, que eu acredito que eu não aprenderia se tivesse tudo bom, tudo correndo certinho, tudo correndo bem. Eu acredito que eu não estaria com esse pensamento que eu estou hoje. E para mim isso não há valor que pague o conhecimento que você adquire ao longo do tempo. Conclusão: você tem que ter o controle da sua vida profissional. Você não pode deixar o controle da sua vida profissional na mão de terceiros. Você não pode deixar sua vida profissional na mão do seu encarregado, na mão do seu supervisor, do seu presidente, da empresa em si. Você tem que ter o controle da sua vida profissional. Você também tem que ter decisão na sua vida, o que você quer. E esse vídeo não foi uma forma de eu estou me sentindo mal aqui na empresa, vou pedir demissão. Não é isso. Eu quero que você observe, olhe o que você faz, veja se você está sendo remunerado de forma que você gostaria, porque você tem que procurar melhorias para você. Você não pode viver parado. Agora, se você gosta de viver assim, aí é uma opção sua. Também ninguém é obrigado a viver querendo, né, almejar lugares melhores, ter experiências melhores e ter um custo de vida melhor. E isso depende de cada um. Tem gente que é feliz com aquela vida, né, parada, aquela vida tranquila, e não há nada de errado nisso. Se ele gosta de viver assim, quem sou eu para julgar? E o meu canal é sobre investimento. Se eu tivesse começado a investir, se eu tivesse com essa cabeça que eu estou hoje, no início dessa empresa, teria feito 78 meses que eu teria investido. Se eu tivesse investido o valor mínimo, pequeno, de R$200, né? No final agora desse contrato aqui, só eu investi nesse valor sem acrescentar nem nada. Como eu escrevi, eu vou ler aqui. Eu teria R$ 24.182,29 no total. E esse valor não saiu totalmente do meu bolso. O que saiu totalmente do meu bolso foi apenas R$ 15.800, que era o total que eu tenho investido. E R$ 8.382,29, esse seria o valor de juros total que eu recebi. Eu receberia no total, repetindo aqui, R$ 24.182,29 e teria ali saído do meu bolso apenas R$ 15.800. Isso porque eu usei R$200 como um exemplo. Mas se eu tivesse investido 400, isso seria mais que o dobro do que eu estaria lhe dizendo aqui. E você pensar assim em investir é como se fosse você no controle do seu seguro, né? Porque aquilo ali no final desse contrato, isso me renderia uns R$500 mensais tranquilo. E hoje eu não tenho isso. Por quê? Porque eu não pensei lá atrás. Eu não pensei nesse momento, nesse futuro, né? Que chega para todo mundo. E o que eu deixo aqui para você pensar? Cara, comece antes que seja tarde. Na verdade, nunca é tarde para começar. Mas comece o mais cedo possível, que eu acredito que o seu arrependimento vai ser de por que eu não comecei antes. E o vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve,
E eu vou continuar aqui compartilhando com vocês aqui minha experiência. E eu vou continuar investindo, eu não vou parar de investir só porque isso aconteceu. Pelo contrário, eu vi o essencial, eu vi o quanto eu poderia estar melhor, numa situação bem melhor se eu tivesse investido. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.